Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre o final da temporada de Mandaloriano e sobre o Sabre Negro. Se você quiser saber o que é o Sabre Negro, eu vou deixar a minutagem aqui, né? Eu vou meio que separar os dois vídeos porque eu vou falar um pouco sobre, né, a história ali daquele sabre que, obviamente, acho que despertou a curiosidade da maioria das pessoas ali com o season finale. Esse primeiro momento vai ser para falar aqui da temporada como um todo e do último episódio. Então, tá aqui a minutagem, então assiste aí o vídeo completo. Pois é, eu adorei o final de temporada. Eu acho que, de certa forma, ele paga o elemento episódico que tem da maior parte da temporada. Eu destaco que o episódio 5 e 6, eles são desconectados da temporada como um todo. Não que eles sejam ruins, na realidade eu acho que o episódio 5 é, de fato, fraquinho. O episódio 6 eu não acho ruim, acho um episódio interessante, mas provavelmente são pontas que serão utilizadas em temporadas futuras. Eu gosto disso? Gosto. Porém, eu preferia que deixassem pontas para o futuro, mas de certa forma evoluíssem um pouco mais dos personagens, tanto do Baby Yoda quanto do Mandaloriano. E nesses dois episódios, no 5 e no 6, isso acaba não acontecendo. Então, tirando esses dois episódios, né, o todo da série acaba realmente se fechando aqui com o retorno da Cara Dune, do Quill, né, do IG-11. Então, todos esses elementos que foram apresentados nos primeiros episódios, nos 4 primeiros, né, retornam e são fundamentais aqui no fechamento, junto com o 7 com o episódio 8. O episódio começa com um sketch de humor, na verdade, tipo, usando a piada dos Stormtroopers não conseguirem acertar, o diálogo que acontece entre os Stormtroopers, né, falando sobre ali o Moff Gideon que mata os próprios soldados do Império. Por sinal, tá com muita gente disponível, hein, pra tá matando soldado assim. É uma característica muito comum, né, a gente vê o Darth Vader sempre matando as patentes mais altas do Star Wars, e é legal você ver, né, isso trazido, e a conversa acaba acontecendo no sketch humor, e obviamente, né, faz muito sentido, porque o diretor desse episódio é o Taika Waititi, né, diretor do Que Nós Fazemos nas Sombras, diretor do Thor Ragnarok, é um cara que trabalha extremamente bem com humor. O filme dele que tá sendo muito bem falado, mas ainda não estreou no Brasil, que é o Jojo Rabbit, que ele transforma o Hitler no amigo imaginário de uma criança. Então, tipo, tô doido pra ver o filme, ainda não vi, mas os comentários do filme são muito bons. Então, tipo, obviamente é uma característica, ele é o toque especial do Taika Waititi, né, a assinatura dele no episódio, aquela pequena sketch humor entre os Stormtroopers. Por sinal, isso cria uma coisa meio esquisita no episódio, que eles tinham capturado o Baby Yoda, o Moff Gideon tava querendo o Baby Yoda, e aí mexe um pouco com o tempo do episódio, dá uma sensação esquisita de que ficou mal ajustado ali a temporalidade de como as coisas aconteceram entre o final do episódio passado e o começo desse episódio. Mas nada que incomode de maneira profunda. Aqui a gente vai ter a retomada justamente daquele final do episódio 7, né, com eles cercados, e tem cenas de ação muito boas, né, e a lida com eles saírem daquela situação. Por sinal, o IG, né, o IG-11, se torna uma peça fundamental, salvando eles, na realidade, durante vários momentos do episódio. Nesse primeiro momento ele chega, cria um caos, e a partir desse caos eles conseguem lutar ali contra os Troopers. Mas no fim das contas, né, são sobrepujados de novo, tem que se recolher, o Mandaloriano tá ferido. Por sinal, eu acho que esse talvez seja o ponto mais fraco que eu acho do episódio, não necessariamente ponto fraco, mas no sentido de que eu esperava que a cena fosse construída um pouco mais, né? Eles criam ali uma tensão de que o Mandaloriano fica pra trás com o IG, enquanto a Cara Dune foge com o líder lá dos mercenários, e eu esperava que isso fosse... Eles fazem um drama, né? Ele vai ficar pra trás, ele vai ser deixado. Tudo bem que é muito legal, porque é o momento que a gente vê ele tirar o elmo, né? Mas eu achei que rapidamente, né? Tipo, corta a cena e eles já se encontram com eles lá embaixo. Eu esperava que fosse ser construída alguma tensão um pouco maior a partir daquilo ali, né? Se cria uma atmosfera muito tensa e o payoff, na realidade, é banal, assim. Não só nesse momento, mas tem um segundo momento onde isso acontece, que é o momento que eles deixam a Mandaloriana Ferreira pra trás, né? Dá uma sensação de que ela vai morrer, que eles vão ser sobrepujados. Chegam ali 5 Stormtroopers e ela derrota eles, aí dá uma falsa sensação de que eles estariam cercados ali dentro. Então eu achei que isso também ficou esquisito. O episódio é bom, né? Ele fecha o arco, resolve finalmente pra gente ali, mostrando a cena completa do que acontece com o Mandaloriano quando ele era criança, né? E foi resgatado pelos Mandalorianos. Nos revela que a estrutura mandaloriana, né, é muito mais um meio de vida do que uma raça, né? Eles não são uma raça, eles são crianças pegues de todo o universo e treinadas dentro do meio de vida mandaloriano, o que é um pouco contraditório em relação ao que a gente vê em Rebels. Eu acho que, na verdade, não é contraditório, né? Eu acho que são duas coisas que se combinam, porque o canon, né, hoje o canon oficial dos Mandalorianos, ele tá
com poucas informações. Né? No universo expandido anterior, você tinha várias coisas sobre os Mandalorianos, sobre a guerra deles com os Jedi. Algumas dessas informações são mantidas, canônicas, mas as histórias em si não. Só que o Rebels expandiu bastante do universo dos Mandalorianos. Né? A série Rebels, série animada Rebels, se vocês não conhecem, está na Netflix. Se eu não me engano, não está toda, eu acho que só está a 4ª temporada. Tô em dúvida agora, mas está lá. Então a gente não tinha tantas informações. Mas duas coisas que é importante destacar, né? Aquela cena que acontece lá com ele não é o expurgo mandaloriano, e aquilo ali provavelmente aconteceu durante as Guerras Clônicas, né? Porque são droids que estão atacando, mas não só o droid, né? Que ele pelo menos parece um pouco diferente daqueles droids que a gente viu nos filmes do Guerras Clônicas. Mas a nave também que passa são naves da Federação do Comércio, né? Que controlavam os droids. Então, aquele momento que ele foi atacado ali foi durante as Guerras Clônicas. Então a gente vê e constrói esse passado e conhece essa realidade, né? Descobre o nome dele, né? O Din Djarin, né? O nome do Mandaloriano, e vê o rosto dele, né? Ali o Pedro Pascal, que fez o Red Viper no Game of Thrones. Então, é um episódio interessante que fecha pontas que tinham sido estabelecidas durante a temporada. E isso foi muito competente, né? Ele finaliza também uma coisa importante que é a Ferreira define, né? Olha, você vai ter que cuidar dele até que você encontre os responsáveis por ele. O que dá pra gente ali uma possibilidade que ele vá buscar um Jedi, né? Ela fala sobre os feiticeiros da força e etc. Achei que de uma maneira muito superficial e muito curioso como a história se perde em Star Wars. Tudo bem que as pessoas esquecem as coisas, né? Não é à toa, por exemplo, no Brasil a gente tem gente dizendo que não teve ditadura militar. Então a gente sabe que em curtos intervalos de tempo e com manipulação de mídia e narrativa, você consegue manipular. Mas é estranho, assim, que toda a galáxia, de certa forma, desconheça os Jedi. Obviamente a gente sabe que o Império fez o expurgo Jedi, matou todos eles. Provavelmente qualquer menção disso deveria ser proibido. Mas a história dos Mandalorianos é profundamente ligada com os Jedi. Os Mandalorianos, no passado, guerrearam contra os Jedi. Treinaram e são guerreiros extremamente hábeis porque eles treinaram para lutar contra os Jedi. Então, tipo, eles treinaram para lutar contra os maiores, né? As pessoas não só tinham poderes, mas mais hábeis. Então, por isso que eles se tornaram tão habilidosos, tão táticos, né? Com tantos equipamentos e etc, que eles precisam dominar. Então, me soa estranho que aquela pessoa, aquela figura ali, que é meio que central naquela estrutura mandaloriana ali, não conheça um pouco mais sobre os Jedi, né? Acaba ficando... Mas tudo bem, não é algo que incomoda. Então a gente fica ali com a sensação de que o mote da segunda temporada vai ser a busca. Eu não acredito que pela raça, porque parece ser algo muito único, né, dentro do universo, mas talvez pela figura de um Jedi, né? O que, de certa forma, faz com que esse último filme do Star Wars fique pior, enfim, por infinidade de coisas, não vou entrar nesse mérito agora. Mas é um episódio muito coerente no sentido de fechar tudo que foi construído, né? De amarrar tudo que foi construído durante a temporada inteira. O IG finaliza ali se sacrificando, a gente tem uma cena maravilhosa e espetacular do Mandaloriano lutando contra uma TIE Fighter, né? Contra ali o Moff Gideon pilotando uma TIE Fighter. E, que ele usando o jetpack pela primeira vez, provavelmente vai ser muito bem utilizado durante as próximas temporadas, e mostrando coisas que a gente viu mais ou menos dos Mandalorianos. A gente viu um pouco do Jango Fett, né? O Boba Fett, de fato, nunca fez nada. Na realidade, o fato deles serem Mandalorianos é até contestado dentro do universo canônico, né? Eles não são, só vestiam roupas mandalorianas. Talvez por isso eles não fossem tão hábeis mandalorianos, por exemplo, quanto o Din Djarin, né? A gente vê a diferença abissal entre esses dois personagens, né? Entre o Jango e o Boba Fett e o Din Djarin, né? Ele é muito mais hábil. Por sinal, a gente tinha uma outra mandaloriana que apareceu bastante, que era a Sabine Wren, que, como eu falei, né, da série Rebels. Eu vou falar um pouco mais dela agora na segunda parte. A gente tem um episódio finalizando, né, com eles escapando, a Cara Dune permanecendo em Navarro junto ali com o líder dos mercenários, com essa derrota daquele núcleo imperial que estava dominando aquela região. A gente vê que ele vai tentar retomar e reorganizar aquele lugar, mas o Moff Gideon não foi totalmente derrotado. A gente vê ele saindo e vê a famigerada arma negra, né? Aquele sabre de luz negro que ele usa para cortar ali o TIE Fighter e sair de dentro dele. E aí eu vou entrar para falar um pouco mais daquele sabre, só pra gente fechar aqui o nosso vídeo. Pera. Antes da gente ir falar do Sabre Negro, eu queria lembrar vocês que eu tô com o meu curso de escrita online, né? O curso Começar a Escrever Contos, né? Para quem tá querendo dar os seus primeiros passos na escrita criativa e na arte de contar histórias. Então, tem aqui a playlist no Izinho, que é um módulo gratuito. Se você curtir, você vai lá e se matricula no curso. Vamos falar sobre o Sabre Negro, né? Aquela arma maravilhosa ali que a gente vê o Moff Gideon saindo de dentro
do TIE Fighter destruído. E o sabre negro, na verdade, ele foi uma arma criada pelo Tarre Vizsla. Ele foi o primeiro Mandaloriano a ser aceito na Ordem Jedi e treinar como Jedi. E aquele foi o sabre que ele construiu para si mesmo. Né? Isso lá na Velha República, né? Muito tempo atrás. E o que acontece foi que quando a Velha República caiu, o sabre foi roubado por membros do clã Vizsla, né? Vale destacar que a sociedade mandaloriana se organiza em casas, né? Em clãs, e esses vários clãs muitas vezes entram em conflitos entre eles. No Clone Wars, né, muito tempo depois, né, muitos séculos depois, acho que até milênios depois, quem aparece com esse sabre é o Darth Maul, né? O Darth Maul aparece com o sabre, etc. E no fim das contas, o resultado é, depois que termina o Clone Wars, o Darth Maul entrega esse sabre para as Night Sisters, que são uma espécie de culto, como se fossem freiras do lado negro da força, digamos assim. As Night Sisters, elas guardavam vários artefatos da força e elas estavam guardando esse sabre, né? Elas ficam guardando esse sabre. E a gente descobre isso na série Rebels. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu quero que as pessoas assistam Rebels, mas basicamente, em um determinado ponto, a Sabine Wren, que é uma membro da tripulação da Ghost, né, que é o elenco principal ali da série Rebels, ela consegue o sabre negro. Ela fica com o sabre negro pra ela. Não só ela fica com o sabre negro, mas ela treina com ele. Vale destacar que esse sabre, depois do clã Vizsla resgatar e etc., ele virou um símbolo de poder na sociedade mandaloriana, ou seja, aquele que impunha o sabre negro é um líder do povo mandaloriano. E a Sabine, ela estava num sentimento muito dúbio, porque a família dela era uma família que tinha um papel de liderança, a família dela falhou, e ela tinha muito medo de cometer esses mesmos erros da família dela, mas ela aceita e ela permanece com o sabre durante um bom tempo da série. Porém, num outro momento, eles acabam resgatando um outro líder mandaloriano, esse cara que é alguém que a Sabine enxerga como um cara que deveria ser o líder, e meio que a família dela e outros clãs mandalorianos se juntam ao redor dele para ele se tornar o líder e reunificar os Mandalorianos. E vale destacar que a série Rebels, ela começa 5 anos antes da Batalha de Yavin, né, que é o marco, né? Ou seja, 5 anos antes do episódio 4, que é o primeiro filme da série Star Wars. Então, a série Rebels, de certa forma, a gente vê a organização da rebelião. Basicamente é isso que acontece durante Rebels. Tem esses personagens que estão fazendo isso, as missões deles, e durante essas missões deles a gente vai vendo a formação da rebelião. Nesse período, obviamente, né, depois da ascensão do Império, a nação mandaloriana, que era uma nação super poderosa, né, justamente pelos seus exímios guerreiros, ela vai ser atacada e sobrepujada e dominada pelo Império, no planeta Concorde. Porque, na realidade, os Mandalorianos, eles não são um povo de um planeta só, né? Tem o planeta Mandalore, que foi destruído há muito tempo atrás, mas os Mandalorianos ainda vivem nele, e eles têm várias colônias pelo espaço. Basicamente, existem clãs que meio que aderiram ao Império, e estão do lado do Império, e existem clãs que não aderiram ao Império e que estão tentando, né, retomar ali o controle do próprio planeta deles. E, basicamente, muito do arco da série Rebels, da Sabine, né, e dos Mandalorianos nessa série, vai ser justamente essa resistência, né, a própria rebelião mandaloriana acontecendo. E, no fim das contas, quem fica com o sabre negro é o Bo-Katan, que é justamente o líder desse clã, que a Sabine enxerga nele o potencial líder pro povo mandaloriano, e ele, de certa forma, termina sendo o cara que vai tentar reunificar, né? Ele, obviamente, junta um grande grupo com vários clãs mandalorianos, mas ainda tem a questão do Império e ainda tem clãs inimigos. Então, ele vira a figura de liderança de Mandalore. E significa o quê? Significa que, provavelmente, né, o massacre, né, de Mandalore aconteceu, né? E esse líder foi derrotado, tanto que o Moff Gideon deve ser um dos responsáveis por isso, estava lá com o sabre negro, né? Então a gente vê que o desfecho do que acontece em Rebels já tinha deixado ali uma ponta. E basicamente, né, isso acontece porque um dos showrunners, né, e um dos produtores dessa série é o Dave Filoni, que na verdade, sinceramente, esse cara devia ser a mente por trás de Star Wars, né? Do mesmo jeito que a Marvel tem o Kevin Feige, que é o cara que pensa tudo, e por sinal agora foi trazido pro Star Wars, eu acho que eles não precisavam trazer o Kevin Feige. Eu acho que o Dave Filoni podia muito bem ser o cara que faz isso. Ele é o responsável, né, conhecido pelo Avatar, né, o último dobrador de ar, a animação talvez de maior sucesso dos últimos anos. Ele foi o responsável pelo Clone Wars, ele é o responsável pelo Rebels, então ele entende muito de Star Wars e, tipo, se você assistir a série, obviamente tem umas barrigas Clone Wars, o Rebels eu acho mais enxuta,
Mas os conceitos que são apresentados sobre força, sobre os Mandalorianos mais sólidos, mais legais que a gente teve no universo expandido canônico da Disney, tá dentro de Rebels. Então, é justamente um cara que entende muito desse universo e ele traz ali, continua coisas que foram estabelecidas dentro do Rebels aqui para essa série. Então, o que a gente provavelmente teve ali foi um massacre essas lideranças foram dominadas pelo Império, né, derrotadas pelo Império, e o Moff Gideon, no fim das contas, terminou ficando com aquele sabre, né? Vale destacar que essa série, né, Mandaloriana, ela passa 5 anos depois que o Star Wars Episódio 6 termina, né? Então, entre o Episódio 6 e o Episódio 7, 5 anos depois, então as coisas ainda estão se organizando, né? O Luke ainda, acho que o Luke ainda nem criou a Academia Jedi dele, então por isso talvez o nome dos Jedi ainda não estejam conhecidos. Então a gente tem possibilidades muito interessantes pro futuro, né? Eu achei muito legal ele trazer o Sabre Negro, porque isso é um indicativo que as próximas temporadas vão tratar muito sobre essa herança mandaloriana, né? Então a gente... Obviamente, se esse cara tá com uma ferramenta que é um símbolo da liderança mandaloriana, e os mandalorianos estão tentando se reorganizar, a gente viu que o custo de resgatar o Baby Yoda foi muito grande, ou seja, muitos mandalorianos morreram ali, né? Então, a gente vai ter ali muito a Ordem se reorganizando, a tentativa de reorganizar isso, e esse sabre, obviamente, é uma peça fundamental disso. Então, a gente vai ter... na figura do Giancarlo Esposito, que era o Gus do Breaking Bad, que é um excelente ator e fez um ótimo vilão aqui, retornando para essa série como um vilão, e eu acredito que ele vai ser o vilão durante a série inteira, né? Tem cara de ser, obviamente vai ter ali outros séculos, mas ele vai ser essa peça central de vilania da narrativa, o que enseja possibilidades interessantíssimas, e eu só quero ver o que é que Mandaloriano vai ter para mostrar pra gente, e fiquei muito feliz realmente com essa série. E é bom que Star Wars me deu uma alegria esse ano, porque eu tinha investido muito emocionalmente e fui traído. Então, essa é a minha review, né? Então, se você gostou, deixa aqui nos comentários. Assista a série Rebels, que é fantástica. Assista Mandaloriano, se você não tiver visto, porque mesmo com os spoilers, as cenas são muito legais, de ação ficou muito legal. É o que tem de melhor de Star Wars atualmente, é Mandaloriano. A gente se vê na próxima e tchau.